Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Creio que todo mundo aqui já leu em algum momento da sua caminhada cristã, mesmo porque esse é um salmo muito conhecido, muito falado, e é um salmo pequeno, e assim também atrai um pouco a atenção e o interesse de lê-lo. Então, eu quero trabalhar com você algo especial nessa noite. E o tema da mensagem de hoje é a família dos meus sonhos. Amém? Se nós pararmos para observar, este salmo de número 128, ele é um salmo de família. Eu não sei se você já olhou com essa perspectiva, mas é um olho clínico de família. E quando você lê ele do começo ao fim, você começa a pensar assim, eu quero uma família assim. Essa é a família dos meus sonhos. Não é verdade? Se você ainda não percebeu isso, eu quero ajudar você a ter uma percepção da profundidade desse salmo com relação à família dos sonhos. Na realidade, não há uma confirmação exata do autor desse salmo. Algumas pessoas atribuem esse salmo a Salomão, mas outras pessoas, também outros estudiosos, atribuem esse salmo a Neemias, um período que foi vivido pós-exílio. Mas independente de ter sido Salomão, ou independente de ter sido Neemias, ou qualquer outro escritor, o que é mais importante para nós nesse momento é que ele está aqui, foi reconhecido como um texto sagrado e que com certeza hoje vai cumprir um propósito no envio dessa palavra, porque nós sabemos que para Deus ela não vai voltar vazia. Amém? Então eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante. Eu creio que ter uma família abençoada faz parte da realização pessoal de qualquer um de nós. Amém? Ter uma família abençoada faz parte dos nossos planos. Faz parte da nossa projeção, da nossa realização. Porque nós podemos desejar termos sucesso na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, mas se a nossa vida familiar for uma desgraça, for um fracasso, nenhum outro sucesso vai compensar isso. Não é verdade? Por que adianta você ser uma pessoa muito bem posicionada financeiramente falando, ou talvez até profissionalmente falando, mas quando você entra dentro da sua casa, a sua casa é um inferno? Você acha que isso vale a pena? Não vale. Então nós vamos trabalhar nessa noite aqui uma direção exatamente para essa passagem ser de fato a ajudadora sobre a nossa família ser a família dos sonhos. Ter uma família abençoada faz parte da nossa projeção, e porque sem a bênção do Senhor, todo o nosso trabalho é em vão. E nós falávamos isso hoje também, agora há pouco, na nossa classe da escola dominical. Se você não tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, todo o seu trabalho é em vão. É uma dura realidade, mas é verdade. Então nós somos motivados a caminharmos debaixo da bênção de Deus, debaixo da direção do Senhor, da mão poderosa dEle na nossa vida, em todas as áreas, em todas as direções, em todas as funções. E nós vemos nesse salmo, aqui um casal temente a Deus. Nós vemos aqui uma família temente a Deus e trabalhando junto para estabelecer um lar abençoado pelo Senhor. Há uma unidade, uma conformidade de ideia, de pensamento, de projeção, de visão com relação ao desejo de ter uma família. A época que o salmista que escreveu esse salmo viveu não é muito diferente dentro de um contexto daquilo que nós vivemos hoje. Pecado,
engano, mentira, adultério, hipocrisia, pessoas afastadas de Deus. Era o contexto daquela época, é o contexto que nós vivemos agora. Mas nós aprendemos uma coisa, aprendemos que mesmo em meio ao pecado, podemos viver de forma diferente. Amém? Nós aprendemos aqui com esse salmo, que mesmo vivendo em ambientes de hipocrisia, de pecado, nós podemos viver de forma diferente. Basta você ter uma atitude, basta você querer fazer algumas coisas que o texto nos ensina e nos impulsiona a fazer. O contexto do salmo é uma aliança feita com Deus de Israel. O contexto desse salmo é uma aliança que foi gerada, que foi feita em Deus. E nós aprendemos uma coisa: para que um casamento seja feliz é preciso 3 pessoas. Um homem que ama a sua esposa e a esposa que ama o seu marido, e eles amem a Deus, e Deus que conduz a situação do casamento deles. Porque se Deus não estiver envolvido no casamento, não estiver aprovando o relacionamento, também não haverá a bênção, não haverá prosperidade. O homem precisa amar a sua mulher, a mulher precisa amar o seu marido. Os dois juntos precisam amar a Deus. E a bênção daquele que fez o primeiro casamento estará presente também no seu casamento. Um detalhe que talvez você não tenha percebido, mas esse detalhe me chamou a atenção ao ler esses 6 versículos do Salmo 128, é que o tempo voa. O tempo passa muito, mas muito rápido. Porque você vê uma coisa interessante, a gente fica, às vezes, impressionado de ver a dinâmica das Escrituras, que quando você tem tempo para você ler, para você poder estudar e dedicar, você começa a pegar algumas coisas que, no primeiro momento, não faz muita diferença, mas depois você começa a ver assim, poxa, espera aí, isso faz diferença. Você vê aqui que uma coisa interessante, nesses 6 versículos que a gente leu aqui do Salmo, como que o tempo voa. O salmista consegue traçar uma trajetória que passa por 3 gerações em 6 versículos. Coisa que levaria aproximadamente uns 120, 150 anos, ele escreve em 6 versículos. Ele consegue retratar uma situação muito interessante. 3 gerações temente a Deus, ele atravessa nesse salmo. E vejo com isso uma responsabilidade. Presta bem atenção numa coisa. Eu vejo aqui nesse salmo, pequeno, mas uma grande responsabilidade que nós temos de transmitir para as outras gerações as bênçãos de Deus. E mais uma vez eu fico aqui falando sobre a estratégia que Deus está nos dando de começarmos os cultos tendo a oportunidade de compartilhar as bênçãos. E a gente às vezes sabe, e eu sei que vocês têm bênçãos para testemunhar, mas tem gente que às vezes não quer. E aí eu fiquei pensando exatamente aqui. Nós temos responsabilidade de transmitir para as nossas crianças as bênçãos de Deus e nós não estamos falando isso. Você imagina só se nós estamos nesse ambiente aqui, vocês estão com vergonha de compartilhar, de falar o que Deus está fazendo na sua vida. Você imagina dentro da sua casa. E depois os nossos pequenininhos vão crescer, vão se tornar adultos, e a culpa vai ser nossa, porque nós não transferimos para ele, não ensinamos para ele o que Deus está fazendo na nossa vida. E aqui fica um alerta, uma motivação. A responsabilidade de ensinar às gerações futuras. Se você parar para observar, aí eu vou fazer uma ponte lá com o livro de Juízes, capítulo 2. O livro de Juízes, capítulo 2, se você ler lá, você vai ver uma forte tendência da terceira geração esquecer de Deus. A terceira geração, se você ler o capítulo 2 do livro de Juízes, você vai ver lá que a maioria das famílias, elas vinham muito bem, os pais passando para os filhos e aquela coisa toda, mas quando chegava dos filhos para os netos,
aquilo se perdia e a terceira geração caía em perseguição, em luta, em prisão. Tudo porque não houve o compromisso, não houve o cuidado, não houve a responsabilidade de perpetuar o ensino para as outras gerações. O salmista aqui está fazendo isso conosco. Aí, presta bem atenção numa coisa que eu quero motivar, principalmente aos papais. Eu louvo a Deus por essa igreja, que nós temos muitas famílias com crianças pequenas aqui, que estão crescendo, né? Mas eu quero trazer uma palavra para vocês aqui de motivação, em nome de Jesus. Tenham paciência para cuidar das crianças enquanto elas estão crescendo. Tenha paciência de ensinar os seus filhos enquanto eles estão crescendo. Porque, amado, é muito fácil e é muito comum a gente ver pai perdendo a paciência com os filhos. As crianças, elas estão ali, elas são nossa responsabilidade. E nós precisamos ter paciência para ensiná-las. Isso é responsabilidade nossa, da nossa casa, do nosso lar. Aqui na igreja é um complemento, é uma motivação a mais. Mas a responsabilidade é nossa dentro de casa. E muitas das vezes nós estamos perdendo a paciência com as nossas crianças. Amado, eu sei como é difícil. Às vezes dá vontade de sair correndo. É verdade, né? Eu sou pai, sou avô. Eu sei que é hora da vontade de sair correndo. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, amados. Vocês que estão aceitando, recebendo essa palavra de ter paciência para lidar e cuidar das crianças, posso garantir uma coisa: os esforços vão valer a pena. De cuidar do seu filho, de ensinar o seu filho. Os esforços, né, são gratificantes. Pensa nisso. Quando seu filho estiver lá, né, meio que querendo tirar você do sério, pensa nisso. Poxa, o pastor falou que, né, a associação da bênção do Salmo 128 é minha responsabilidade. Eu tenho que ter paciência de ensinar o meu filho. E o pastor falou que a recompensa vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa. Fiquei imaginando. Imagina a família do Salmo 128. Você consegue imaginar a família do Salmo 128? Aquela família que está ali. Que está dizendo aqui assim, ó. Na sua casa, a sua mulher vai ser como uma parreira de uva que dá muito a uva. Os seus filhos serão como as oliveiras que também dão muito o azeite. São coisas bacanas, não é verdade? Você imagina uma família do Salmo 128 visitando uma família do século 21. Pega uma família lá do Salmo 128 e joga na família do século 21, do ano 2021 hoje. Você imagina que doideira que vai ficar sabendo assim, não, tem alguma coisa errada aí. A família do Salmo 128, ela ia ficar boca aberta, perplexa. Ia ficar desorientada. Por quê? A família do Salmo 128 é uma família que tem costume de celebrar as coisas juntos, de almoçarem juntos, de jantar juntos, na mesma mesa. Agora você pega a família do Salmo 128, bota no século 21. Um pai para lá, mãe para cá, os filhos, cada um de um lado, aquela bagunça toda, aquele vulco-vulco no meio da casa. Não é isso não. Não tem horário para jantar, não tem horário para almoçar, não tem horário para dormir, não tem horário para levantar. É uma bagunça só. Essa família do Salmo 128 vai ficar totalmente perdida no meio de nós. Essa palavra está trazendo um ajuste para nós. Eu sei, amados, que não é fácil. Mas nós precisamos tentar ajustar essas coisas. Ajuntar isso. A termos cuidado com isso. Ninguém deseja uma família infeliz. Ninguém deseja uma família que seja distante das bênçãos de Deus. Como também ninguém deseja uma família infeliz ou amaldiçoada. Algumas vezes nós tentamos justificar as nossas atitudes dizendo assim, mas todo mundo faz isso, não é verdade? Toda família é assim, não esquenta não. A Bíblia é cheia de instruções importantes para se ter uma família dos sonhos. Para ter uma família dos sonhos, mas nós precisamos trabalhar por ela.
Antigamente tinha um time nos Estados Unidos de basquete, o time dos sonhos. Acho que ainda tem esse slogan, né? Quem é de esporte aí, já ouviu falar isso aí? O time dos sonhos? Cara, mas esse time dos sonhos já na época eu era moleque também, né? Estou olhando aqui agora, pelo amor de Deus, tem alguém aí com quase 60 anos que nunca ouviu falar do time dos sonhos aí? Acho que era o Globetrotters, né? O time de basquete, faziam exibições, ganhavam, né? Muitas coisas, veio no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, estou me achando velho. Nem o Bombinho está lembrando disso, Bombinho. Bombinho é mais velho que eu. A esporte de mão ele não gosta, não. Mas se for de pé. O que gosta de pé aqui, que é o Cristo, eu estou uma questão tudo novinho, nunca ouviu falar isso. Agora ficou uma questão moral. Vou ter que encontrar alguma coisa do time do sonho para vocês poderem ver. Né? Mas eu lembro disso, tinha um time do sonho, eu achava bacana, que ele fazia exibições, eles brincavam com bola de basquete e com bola passando debaixo da perna. Então, eles trabalhavam para ser o time dos sonhos. Eles não chegavam na quadra e faziam exibição, senão. Aquilo eram dias, semanas, meses, treinando para ser o time dos sonhos. E se eu quero ter uma família dos sonhos, amado, não é só desejar não, tem que trabalhar para isso. Eu tenho que fazer a minha parte para que a minha família seja de fato essa família dos sonhos. Eu não posso me acovardar e me esconder atrás dessa fala, toda a família é assim. Nós precisamos nos posicionarmos. Deus está nos dando estratégia para que a gente possa avançar, para que a nossa família seja a família dos sonhos. Motivação aqui não falta, querido. O versículo 2 está dizendo assim, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Nós vemos aqui alguém que vê os resultados positivos do seu trabalho. Nós estamos vendo aqui alguém que está vendo o resultado. Você comerá do trabalho das tuas mãos. Você vai trabalhar, mas o resultado vem. Nós estamos vendo aqui isso aqui. E você vai ver também alguém que experimenta verdadeiramente a felicidade. Será feliz. É isso que nós estamos querendo, querido. Alguém bem sucedido nos seus empreendimentos. E tudo que você fizer prosperará. Motivação que não falta para que a gente tenha uma família dos sonhos. O versículo 2 mostra isso. E o versículo 3 continua dizendo assim: a tua mulher será como uma videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Nós estamos vendo aqui alguém que tem uma esposa auxiliadora, uma mulher que chega junto, que participa, que trabalha junto com o marido. E nós vamos ver que esses dois têm filhos que são filhos fortes e que são filhos saudáveis. Porque a referência que a Bíblia fala da mulher sendo uma parreira de uva e os filhos sendo o fruto da oliveira, são fontes de recursos que naquela época eram fundamentais. A uva era fonte de renda de muitas famílias, como vinho. E a produção da oliveira, do azeite, era outra fonte de renda para outras famílias. E aqui a gente vê exatamente isso falando aqui, são pessoas que têm uma esposa, uma família ajustada e com filhos também que são fortes e que são saudáveis. E talvez você esteja pensando assim, nossa, ter tudo isso é um sonho. Está à nossa disposição. E digo que é um sonho possível, de acordo com a Bíblia. É possível, de acordo com a Bíblia. E nós identificamos aqui 2 segredos que eu quero compartilhar para a gente poder caminhar para o final. 2 segredos para ter uma família abençoada e feliz. Começa logo lá no primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Como diz o pessoal aí fora, deu para entender o que é que desenha? Deu para entender? Que bom. É algo importantíssimo que tem a ver com a forma com que tratamos Deus em nossa vida. Para termos uma família dos sonhos, tem tudo a ver com aquilo que eu relaciono com Deus. Se você não tem uma vida tão significativa com Deus, amado, você precisa trabalhar um pouquinho mais para a tua família ser uma família dos sonhos. Porque o salmista está dizendo muito bem aqui, feliz é aquele que teme ao Senhor.
Que tem muita gente aí, ó, não está nem aí para Deus. Mas na hora que a coisa aperta na família, é para Deus que quer a resposta. E fica bravo quando Deus não responde na hora. É algo importantíssimo o meu relacionamento, como eu trato Deus na minha vida. Temer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a minha força. Isso dá trabalho, querido. Mas isso é colocá-lo como prioridade na nossa vida. É colocar Deus de fato como prioridade na nossa vida. É conhecê-lo dia após dia numa comunhão constante. Faça uma análise. Você se considera uma pessoa que tem um relacionamento bacana com Deus? Não precisa me responder, não. Mas pensa aí. Você consegue construir um relacionamento bacana com Deus? Você consegue manter um compromisso com Deus? Porque o que nós temos visto, amados, são pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Que fala que vai levar Deus a sério, que vai fazer as coisas com Deus. Na primeira oportunidade, primeira coisinha que tem, primeira virada de tempo, já não vem no culto, não parece que vai chover hoje. Eu ouvi dizer que lá no Rio Grande do Sul deu um temporal, não vou poder sair. Isso é voto de tolo, querido. Nós precisamos ter uma comunhão constante com Deus. E a respeito disso, a nossa comunhão com Deus é um segredo que, infelizmente, nem todos conhecem suas vidas. Nem todos conseguem manter esse tipo de relacionamento com Deus. O temor a Deus não se constrói do dia para a noite. Precisa investir tempo, precisa investir energia nisso. É como um relacionamento que precisa ser nutrido todos os dias para que ele cresça forte e saudável. Versículo 1 também do Salmo 128, que bem-aventurado aquele que teme o Senhor, mas também tem uma outra parte que diz aquele que anda nos seus caminhos. Outra coisa importante para se ter uma família dos sonhos tem a ver com a forma como nos portamos diante de Deus, diante das outras pessoas, diante dos homens. Deus nos deixou diretrizes claras sobre como nós devemos agir, sobre como devemos ou não viver, aquilo que nós devemos ou não fazer. Tudo isso está na Bíblia Sagrada. Tudo isso está aqui nesse manual de instrução, de orientação para a nossa vida, para termos uma família dos sonhos. Ou seja, para ter uma família abençoada, eu devo ser obediente a Deus. Eu preciso levar a nossa família também a esse caminho. É nossa responsabilidade. Tudo o que está na Bíblia é uma maneira de orientarmos a nossa casa, a nossa família. Precisamos ser obedientes a Deus. Precisamos andar nos caminhos do Senhor. Precisamos conhecer mais de Deus. Isso nos faz pensar que deverá haver a nossa parte de investimento. Quando você se depara com essas orientações aqui, você pode ter certeza que vai ter a sua parte de investimento. Recursos e energias para conhecermos e praticarmos a vontade de Deus. E esse investimento, como eu disse, não é da noite para o dia. É uma ação contínua. Apesar de ser instruções e orientações relativamente bem simples de compreender, colocar em prática é outra coisa. Que a gente às vezes pode dizer assim, não pastor, eu sei. E eu costumo dizer que saber e não fazer é a mesma coisa de você não saber. Porque quando você sabe e não faz, você está dando atestado
de burro para você mesmo. Se você sabe que precisa fazer, então pega e faça. Não deixe as coisas acontecer de qualquer maneira. E é nesse ponto que nós esbarramos com algumas dificuldades e não conseguimos avançar. Cabe a cada um de nós buscarmos o ideal de sermos servos fiéis a Deus e fazermos algo extraordinário pela nossa família. A cada dia que passa, essa reação, essa nossa ação precisa ser cada vez mais eficiente. Precisamos fazer coisas extraordinárias pela nossa família. Construir memórias, construirmos barreiras que venham blindar a nossa casa, a nossa família contra todas essas coisas que estão chegando. Porque nós sabemos que isso é bíblico. Está na Bíblia que essas coisas deveriam acontecer. Mas não necessariamente precisa acontecer na minha família nem na sua. Está entendendo comigo? Senão a gente vai ficar assim, não, pastor, isso é bíblico, tem que acontecer mesmo, deixa a minha família, essa desgraça que está aí mesmo. Ainda vai achar bonito, não, ele está cumprindo mesmo as escrituras. Se cumpre para lá, mas na minha família eu vou fazer de tudo para não acontecer. Porque cada um com o seu cada um, com a sua responsabilidade. E eu estou fazendo a minha parte, compartilhando com vocês aquilo que Deus está gerando no meu coração. Vamos blindar a nossa família. Vamos fazer coisas extraordinárias para a nossa família. Porque como pais nós sabemos que o trabalho de cuidar de uma família vai além dos nossos limites. Quem está cuidando de família aí sabe como é que é. Vai além dos nossos limites. Somos chamados a perseverar e não desanimar. Deus é capaz de transformar qualquer situação. Também é capaz de duplicar as nossas forças. Se você está achando que está fraco, busque ao Senhor, peça a Ele para duplicar suas forças. É uma questão de sobrevivência da sua família. Deus tem muitas surpresas reservadas para nós. Eu creio. Eu creio. Somos desafiados por Deus a não nos acomodarmos, a não aceitar o que todos dizem ser normal. É nossa responsabilidade. Somos desafiados a colocar em prática essas instruções que estamos recebendo nessa noite, para termos uma família abençoada e feliz. Talvez você esteja esperando um grande prodígio acontecer. Algo que leve a sua família a tomar uma decisão ao lado do Senhor. Estamos, amados, vivendo no tempo do cumprimento profético que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos seus pais. O maior milagre pode acontecer da forma mais simples que você imagina. A gente fica esperando algo sobrenatural, né? Algo que vai acontecer, as coisas mais simples. O maior milagre pode acontecer de uma forma muito simples. Por isso, querido, ore. Por isso, querido, confie. Obedeça ao Senhor. Ame-o acima de todas as coisas. Ou seja, seja temente a Deus. O resultado disso é o que está lá no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 9. Serás salvo, tu e tua casa. Quantos os virem, o reconhecerão, e como família bendita do Senhor. Serás salvo, tu e tua casa, no livro de Atos. E no livro de Isaías está escrito: todos quantos os virem, a sua casa, a sua família, reconhecerão como família bendita do Senhor. Ou seja, família dos sonhos. Família dos sonhos. Está lá no livro de Isaías, capítulo 61. E por fim, quero desafiar você a compartilhar, não só aqui na igreja,
mas compartilhar onde você puder, rede social ou no seu círculo de amizade, compartilhar o que você aprendeu hoje nesse salmo e também a compartilhar o que Jesus fez e que está fazendo na sua vida e através de você. Pessoas precisam saber que coisas boas ainda estão acontecendo. E se você se calar, o diabo vai avançar. Nós precisamos ser porta-vozes daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Precisamos colocar isso em evidência. Você pode colocar isso aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, como status, não sei. Deus vai te dar estratégia. Não faça isso só porque eu estou falando, não. Você precisa ter uma direção de Deus. Porque se você fizer isso só porque eu estou falando, e a sua família, e você não estiver fazendo nada para proteger a sua família, ou fazer coisa extraordinária, não faz isso não, que vai ficar pior para você ainda. Porque a sua ação tem que condizer com aquilo que você está, de fato, fazendo, falando, praticando. Podemos ser um modelo de fé e termos uma família abençoada e feliz.